Bom, vamos lá para o primeiro exercício, né? Está dizendo o seguinte: um bloco parte da posição A e atinge a posição B sobre a ação de um sistema de forças conforme mostra a figura. Então, ele parte do ponto A, desloca-se até o ponto B. Sobre a ação de um sistema de força. Ó, tem uma força F, essa aqui é a normal, peso, atrito. Se F vale 50, vamos substituir aqui de uma vez. Se F vale 50 newtons, o cosseno de θ, porque tem um ângulo aqui, é 0,8. O peso vale 70 newtons. A normal vale 40 newtons. A força de atrito vale 10 newtons. A distância vale 5 metros. Determine o trabalho que cada força realiza no deslocamento. Muito bem. Então, a letra A pediu para achar a força realizada pela força de atrito, pelo peso, pela força normal e por essa força aqui, né? Bom, primeira coisa. Lembra que eu falei que matematicamente você calcula trabalho fazendo força vezes deslocamento e que nessa equação aqui, além da força ser constante, além da força ter que estar na direção do deslocamento, ou seja, se o deslocamento é na horizontal, a força também tem que estar na horizontal. Eu falei outra coisa. Eu falei que a força tem que ser paralela ao deslocamento. Se ela for perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Então, uma força que forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento não faz trabalho. Peso forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento, porque o deslocamento está nessa direção aqui, ó. Está na horizontal. Então, o peso não faz trabalho e a força normal não faz trabalho. Porque o objetivo do trabalho é assim: eu tenho que fazer uma força, essa força vai deslocar o corpo e com isso há a realização de trabalho. Mas esse peso não vai causar esse deslocamento e nem atrapalhar. A normal também não vai nem causar o deslocamento e nem atrapalhar o deslocamento. Então, o trabalho realizado pelo peso é igual ao trabalho realizado pela normal, que é 0. Eles não realizam trabalho. Qual a justificativa? Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Essa força realiza trabalho? Realiza, mas não ela, a componente dela. Lembram que eu falei que você tem que vir aqui e você tem que pegar aquela força e decompor a força na direção do deslocamento, porque ela tem que ser paralela. Ou seja, eu tenho que calcular o valor de Fx. Como que eu calculo Fx? Fx é a componente de F com o ângulo θ entre eles, então é cosseno de θ. Fx vai ser a força F, que é 50, vezes o cosseno de θ, que o exercício deu, é 0,8. Então, Fx faz uma força de 40 newtons. E aí, o trabalho realizado pela força F vai ser Fx vezes o deslocamento. O trabalho realizado pela força F vai ser 40 vezes o deslocamento, que é 5. O trabalho realizado pela força F vai ser de 200 joules. São 4 forças, né? O peso já foi,
A normal já foi, a força F já foi, está faltando quem? A força de atrito. O trabalho realizado pela força de atrito é força de atrito vezes deslocamento. Porque o trabalho é força vezes deslocamento. Nesse caso aqui é a força de atrito. Quanto que vale a força de atrito? Vale 10. Quanto que vale o deslocamento? Vale 5. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? 50 newtons. Não. Menos 50 newtons. Por quê? Porque se a força tiver sentido contrário ao deslocamento, o trabalho é negativo. A força de atrito está para a esquerda e o deslocamento está para a direita. São forças nos sentidos contrários, então o trabalho é negativo. Então o trabalho realizado pela força de atrito é negativa. A força F dá 200 joules de energia para o bloco e o atrito tira 50. O exercício pede aqui, na letra B, o trabalho da força resultante. Tem dois jeitos de você resolver a letra B. O primeiro, ele quer que calcule o trabalho resultante. Ora, o trabalho resultante é o trabalho feito pelo peso, mais o trabalho feito pela normal, mais o trabalho feito por F, mais o trabalho feito por FAT. Trabalho realizado pela força de atrito. Esse cara é zero. Esse cara é zero. Então, o trabalho resultante é o trabalho feito por F, que é 200, mais o trabalho realizado pela força de atrito, que é menos 50. O trabalho resultante, então, vai ser 200 mais vezes menos, dá menos. O trabalho resultante, então, é de 150 joules. Esse é um jeito de fazer. Tem outro jeito? Tem outro jeito. Você poderia estar calculando a força resultante sobre o bloco. Né? A força resultante sobre o bloco a normal e o peso não fazem trabalho, né? Tem Fx e tem a força de atrito. O Fx está para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Então, como que você calcula a força resultante? Fx menos a força de atrito. Porque uma força está para a direita, a outra está para a esquerda. O Fx eu calculei e deu 40. A força de atrito, o exercício deu, né? Vale 10. Então, a força resultante na direção do deslocamento deu 30 newtons. E aí você faz trabalho é força resultante vezes o deslocamento. Nesse caso, 30 vezes 5. E 30 vezes 5 dá 150 joules, que é o mesmo resultado que eu encontrei lá em cima. Ó. Tá vendo? É o mesmo resultado. Então, tem dois jeitos de você calcular o trabalho da força resultante. Se você já tiver calculado os trabalhos de cada uma das forças, é só fazer o somatório. Se você não tiver calculado o trabalho de cada uma, você acha a força resultante que esteja na direção do movimento, por isso que eu nem me preocupei com peso e normal, tá? Aí alguém vai falar assim, mas Emerson, para baixo está 70, para cima está 40, então não está dando zero aqui. E a componente da força aqui para cima? Porque F tem componente na horizontal e tem componente na vertical. Você tem o Fy aqui. E quanto que dá o Fy? 30 newtons. Pode fazer a conta aí. Vai dar 30 newtons. E 40 mais 30 dá 70. 70 menos 70 deu zero. Tá vendo? O exercício número 2, ele está dizendo o seguinte. Eu tenho uma partícula de massa m igual a 0,10 kg, está ela aqui. É lançada obliquamente, lançamento oblíquo, lembram? Descrevendo a trajetória indicada na figura. O G vale 10,
A altura máxima atingida por ela é 1 metro. A altura B vale 0,3. Determine o trabalho realizado pelo peso da partícula nos deslocamentos de O para A e de A para B. Então, qual foi o trabalho feito de O até A e qual foi o trabalho feito de A até B, ok? Aí tem que tomar muito cuidado, porque ele pediu para achar o trabalho realizado pelo peso e não o trabalho feito sobre a partícula. O trabalho feito sobre a partícula é a força que eu vou ter que fazer para trazer ela para cá e a força que eu vou ter que fazer para trazer ela para cá. Só que veja bem, o que essa partícula está fazendo até chegar em A? Ela está subindo. E eu vou fazer aqui no meio, tá? A partícula aqui no meio. Ela está subindo, correto? E para onde está o peso? O peso está para baixo. O peso está para baixo e ela está adquirindo altura. A direção do movimento é vertical e é para cima. Tá vendo que o peso de O até A ele está no sentido contrário ao deslocamento? Significa que o trabalho realizado pelo peso na trajetória OA é um trabalho negativo, porque a força-peso está no sentido contrário ao deslocamento. Aí alguém vai falar assim, mas Emerson, ela está deslocando obliquamente. Só que eu vou trabalhar com a mesma direção da força. Ela está se movimentando obliquamente, mas ela está adquirindo altura, e a altura é na vertical. Por isso que eu estou colocando para cá. Então, o trabalho realizado pelo peso na trajetória OA é a força resultante vezes o deslocamento, menos a força que ele pediu para achar é o peso. Se a massa é 10, gente, quanto que vale o peso aqui? Peso é massa vezes gravidade, né? 0,1 vezes 10 dá 1. Qual foi o deslocamento que ela teve daqui até o ponto A? Foi a altura que ela adquiriu. A altura A é 1 metro. Então, o trabalho realizado pelo peso no trajeto OA vai ser igual a menos 1 joules. Mas veja bem, de A para B, vou fazer aqui de novo o desenho. De A para B, o peso está apontando para onde? Continua apontando para baixo, Emerson. Isso aí. Agora, de O para B, de A para B, a partícula está sofrendo deslocamento para cima ou para baixo? Ela está descendo, né? Apesar de ser obliquamente, ela está ficando numa altura cada vez menor, porque a hora que ela vier para cá, ela vai estar nessa altura aqui. Na hora que ela vier para cá, ela vai estar nessa altura. Quando ela estiver nesse ponto aqui, ela está nessa altura. Quando ela chegar aqui, ela está nessa altura aqui. Ela está na altura HB. Então, o deslocamento dela é vertical para baixo. O deslocamento agora tem o mesmo sentido do peso. Então, o trabalho realizado pelo peso, eu vou colocar só AB, não vou colocar o peso não, fica estranho, né? O trabalho, então, agora é positivo. Força resultante vezes deslocamento. Trabalho realizado AB, que agora é positivo, é a força, peso, que é 1, vezes o deslocamento. O deslocamento é daqui até aqui, ó. O deslocamento é esse, tá, gente? Esse aqui é o deslocamento que eu vou usar. Que vale quanto? Do ponto A até o chão tem 1 metro. Daqui do ponto B até o chão aqui, ó, até o nível aqui, é 0,3. Percebem, né? Ela estava a 1 metro, agora ela vai ficar a 30 centímetros. Quanto que ela desceu? 70 centímetros, ou 0,7 metros. Ó, ela estava aqui a 1 metro, e agora ela veio para essa altura aqui, ó, que é 0,3 metros, que é o EHB. Então, ela desceu quanto? 0,7
Vou colocar aqui, 0,7. Então, o trabalho realizado pelo peso é de 0,7 joules. Ok? Exercício 3. Um carro de massa 500 kg move-se sem resistências, dissipando um carro de massa 500 kg move-se sem resistência dissipatórias em trajetória retilínea. Resistências dissipatórias é sem resistência, tá? Sem energia perdida. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura. O que é uma força motora? É quando a força tem o mesmo sentido do deslocamento. Então, porque o trabalho é motor, então essa força é uma força motora, tá bom? Determine o trabalho da força motora no percurso de 0 até 600 metros. Então, como que eu vou fazer para resolver a letra A? Se você observar aqui, é um gráfico de força versus deslocamento. Num gráfico de força versus deslocamento, o trabalho ele é numericamente igual à área da figura. Que figura que é essa? 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados. Isso é um trapézio. E Emerson, não enxerguei um trapézio aí não. Sem problema. Você pode fazer assim, ó. Você divide aqui, ó. Tá vendo, ó? O que você tem aqui? Um triângulo retângulo. Você pode dividir aqui também. Você tem outro triângulo retângulo. Não é isso? E aqui no meio, você vai ter o retângulo. Então, você tem área 1, área 2 e área 3. Ou seja, o trabalho realizado é numericamente igual à área 1 mais a área 2 mais a área 3. Quanto que vale a área 1? A área 1 é a área de um triângulo retângulo, que é base vezes altura sobre 2. E a área 2 é de um retângulo, é base vezes altura. E a área 3? De outro triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2. Vamos substituir. Quanto que vale a base aqui desse triângulo? Foi de 0 para 10, de 0 para 100, 100. E a altura? Qual é a altura dele? 800. Então, vezes 800 dividido por 2. Do retângulo. O retângulo, a base é essa parte aqui, ó. Isso é a base. Começou em 100 e terminou em 500. Quanto que vale a base? 400, né? Então, 400 vezes a altura, que é 800. Mais a área 3. Quanto que vale a base aqui? Começou em 500, terminou em 600. Então, é 100. A altura, 800, dividido por 2. Então, o trabalho vai ser 800 dividido por 2 dá 400. 400 vezes 100 dá 40.000. 4 vezes 8, 32. Mais 4 zeros, 320.000. Essa conta aqui é igual a essa, então também dá 40.000. Então, 40.000 mais 40.000 dá 80.000. 80.000 mais 320.000 vai dar 400.000 joules. Porque 320
mais 80.000 dá 400.000 joules. Então, o trabalho realizado aí é de 400.000 joules. A letra B pede para achar a aceleração do carro quando passa pelo ponto de 400 metros. 400 metros é em algum lugar por aqui, né? Aqui é 100, 200, 300, 400 e 500. É mais ou menos por aqui assim, ó. Porque se você for tentar fazer separado aqui, ó, né, dividir, esse pedaço é 100, então vamos colocar mais 100. Então, 100, 200, 300, 400, 500. Então, é algum lugar mais ou menos por aqui. Então, ele quer saber quanto que vale a aceleração aqui. E dá para calcular, porque nesse trecho aqui a força resultante é constante. Então, se a força resultante é constante, dá para você achar o valor da aceleração. Mas como, Enzo? Ora, força resultante é massa vezes aceleração. Quanto que vale a força ali? 800. Quanto que vale a massa do carro? Deu lá em cima, aqui, ó, 500. Corta 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, fica 8 dividido por 5, que dá 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos lá para o exercício 4. Está dizendo assim: determine a potência desenvolvida pelo motor de um veículo com massa de 1 tonelada. Isso aqui é 1.000 quilos, tá? Pode esquecer que cada tonelada é 1.000 quilos. Se este se move a uma velocidade constante de 36 km por hora, 20 metros por segundo, divide por 3,6, dá 10 metros por segundo, num plano horizontal. As resistências do movimento são supostamente constantes, iguais a 60% do peso em movimento. A resistência do movimento, ou seja, existe uma força dissipativa, vou deixar só D, tá? E ela vale 60% do peso do corpo. Se a massa é 1.000, o peso vale quanto? O peso é mg, então é 1.000 vezes 10. 1.000 vezes 10 dá 10.000. Então, aqui vezes 10.000. Porque o exercício falou assim, a força dissipativa é 60% do peso. Então, a força dissipativa vai ser, eu vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, 100 vezes 60, 6.000 newtons. Então, a força dissipativa é de 6.000. É negativa porque é uma força dissipativa, tá? O que o exercício pediu para achar? A potência desenvolvida pelo motor do veículo de massa 1.000 kg, que se move a uma velocidade constante de 36 km por hora num plano horizontal. Então vamos lá. Quais são as equações da potência? Potência mede a variação da energia sobre o tempo. Potência é trabalho dividido pelo tempo. E potência é força vezes velocidade, né? E o exercício pede para achar o valor, sendo que esta equação aqui, ela acha a potência instantânea, né? A potência para aquele determinada velocidade, tá bom? Vamos voltar lá em cima no enunciado? Determine a potência desenvolvida pelo motor do veículo com massa 1 tonelada que se move a uma velocidade constante de 36 km por hora num plano horizontal. Como ele pediu para achar a potência desenvolvida pelo motor que se move a 36 km por hora, ele não falou assim, um carro que se move
durante 10 segundos. Qual foi a potência desenvolvida? Repare que aqui ele não deu tempo. Então, o que ele pediu para achar? Ele pediu para achar a potência instantânea, tá? A potência instantânea. Mas aí, qual é a força que ele está sendo desenvolvida sobre ele? Porque o exercício não falou. Falou sim. Na hora que ele fala que ele tem velocidade constante e ele está num plano horizontal, o exercício está dizendo, gente, que esse carro está em movimento retilíneo uniforme. E para ele estar em movimento retilíneo uniforme, o que tem que acontecer? A força resultante sobre ele tem que dar 0. E o exercício falou que esse veículo, esse carro, ele está se movendo. Eu vou colocar ele se movendo aqui para a direita, só para fins de ilustração. Ele está se movendo para a direita. Ele está se movendo para a direita. O exercício falou que existe uma resistência de 60% do seu peso. Força de resistência é uma força contrária ao movimento. Logo, se eu estou colocando esse carro se movendo para a direita, essa força de resistência ela vai estar para a esquerda. E eu posso arriscar que é a força de atrito, que é uma força contrária ao movimento. Tá bom? Então, existe essa força aqui atuando para a esquerda. Agora, vamos lá. Para que isso aqui aconteça, tem que ter outra força atuando aqui, concordam? E qual é o valor dessa força? Ou melhor, qual o sentido da força? Para isso aqui acontecer, tem que ter uma outra força atuando aqui. E qual deve ser o sentido da força? A força tem que ter um sentido para a direita. Porque para dar 0, tem que ter duas forças, pelo menos, e elas têm que ter sentidos contrários, para poder subtrair um valor do outro para dar 0. Então, a força tem que estar para a direita. E qual é o valor dela? Bom, para dar 0, essa força aqui e essa tem que ter o mesmo valor. E essa eu já calculei. Olha aqui, ó. Eu já calculei o valor dessa força. Essa força aqui vale 6.000. Significa que essa aqui também vai valer 6.000 newtons. Então, a força é de 6.000 newtons. Ops, faltou um 0. Foi subindo ladeira aqui. 6.000 vezes a velocidade, que é 10. Então, a potência que ele está desenvolvendo é de 60.000. Potência dada em quê? Watts. Então, a potência desenvolvida pelo carro, nesse instante aqui, a 36 km por hora, é de 60.000 watts. Tá bom? Vamos lá para o exercício 6. Ele está dizendo o seguinte: o elevador esse aqui é o elevador, possui 4 toneladas, incluindo sua carga. Então, o que ele quis dizer com isso? Que essas 4 toneladas é o peso do elevador vazio mais a carga que está lá dentro dele. O elevador da figura possui 4 toneladas, incluindo sua carga. Então, é a soma da massa do elevador com a massa da carga que está lá dentro, tá bom? Ele é ligado a um contrapeso C, tá aqui, ó, contrapeso tá aqui, ó, contrapeso C de 3 toneladas e é acionado por um motor elétrico M de 80% de eficiência. Rendimento, eficiência é a mesma coisa. Determine a potência requerida pelo motor quando o elevador se move para cima com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então vamos lá. Olha só, todos os elevadores são feitos dessa forma. Você tem um elevador cuja massa dele é de 3 toneladas e o motor
ele não é feito para levantar o elevador, para fazer força para levantar o elevador. O que os engenheiros bolaram? Um contrapeso com a mesma massa do elevador. Então, ó, a gravidade está puxando o elevador para baixo, né, através do peso, e esse contrapeso aqui está fazendo uma força para cima, com o mesmo valor. Porque se a massa dele é de 3 toneladas e a do contrapeso é de 3 toneladas, ele está equilibrando. Ou seja, o motor ele só faz força para levantar o que tiver aqui dentro. Por exemplo, se tiver 3 pessoas aqui dentro, esse motor vai fazer força para levantar as 3 pessoas. Porque o elevador ele já sobe devido ao contrapeso. Tá bom? Então vamos lá. O que o exercício pediu para achar? De novo ele pediu para achar a potência. Beleza. Que informações que eu tenho? A informação que eu tenho é: ele tem uma eficiência de 80%. Eu vou colocar desse jeito. Ele tem uma eficiência de 80%. Ele precisa levantar uma massa somente de 1 tonelada. 1 tonelada é 1.000 quilos. Eu acabei de falar que o contrapeso já vai fazer esse papel das 3 toneladas. Então, o motor só levanta 1 tonelada a uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Ok? Pediu para achar a potência desenvolvida. Como que eu vou fazer para achar potência? Bom, tem potência é igual a trabalho sobre o tempo, tem potência que é igual a variação da energia sobre o tempo, tem potência, força vezes velocidade. Eficiência, deixa eu ver, eficiência tem trabalho útil sobre trabalho total, tem ainda potência útil sobre potência total e tem ainda energia útil sobre energia total, né? Tem 6 equações. Dessas 6 equações, eu tenho 4 que tem potência. Qual delas que eu vou usar? De novo, tá vendo? Ele não me falou o tempo que esse elevador gastou para subir. Então, essa equação aqui e essa equação aqui cai por terra. Essa não tem potência, essa não tem potência, tem essas duas, né? Tem essas duas aqui. Então, qual a potência requerida pelo motor? Bom, é a potência total, porque é a potência que o motor precisa. Lembra que o motor, isso aqui provavelmente é um motor elétrico, né? Ele transforma a energia elétrica em energia potencial gravitacional, porque como ele vai levantar o elevador ou descer o elevador, então ele está transformando a energia elétrica em energia potencial, energia mecânica, né? Como ele falou o motor é potência total. Se ele tivesse perguntado qual a potência requerida para levantar o elevador, seria útil, tá? Mas nesse caso aqui, o que ele pediu para achar foi a potência total. Então veja bem, ele quer saber qual é a potência total. A eficiência o exercício me deu, ficou faltando quem? A potência utilizada pelo elevador. E como que eu vou fazer para achar a potência do elevador? Eu vou usar essa equação aqui, ó. Aí, a força que ele está fazendo é a força necessária para levantar a carga. Lembra que o elevador não, né? O elevador ele é levantado pelo contrapeso. Então, essa força aqui é o peso da carga, que nesse caso é 1.000 quilos, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Peso
é massa vezes gravidade. A massa que eu vou utilizar é a massa da carga, é 1000, vezes o valor da gravidade, que é 10. Então, o peso que o elevador está levantando, 10.000 newtons. Vou fazer aqui. A potência útil, então, é a força que ele está sendo feita sobre ele, vezes a velocidade com que ele sobe. A força que está sendo feita sobre ele é a força peso, 10.000, vezes a velocidade que ele sobe, 2. Então, a potência útil aqui é de 20.000 watts. Então, a potência útil, 20.000 watts. O que eu quero achar? Quero achar a potência total. Então, eu vou fazer, tá? Eficiência é potência útil sobre potência total, vezes 100%, né? A eficiência é 80%. A potência útil é 20.000. A potência total eu quero calcular vezes, esqueci do porcento aqui, 100%. Vamos lá. Porcentagem, simplifico com porcentagem. Eu vou simplificar um zero aqui com um zero aqui, ok? E vou multiplicar cruzado. A potência total está dividindo, não tá? Vou passar para cá multiplicando. Vai ficar 8P é igual 20.000 vezes 10, porque eu cortei um zero. 20.000 vezes 10 dá 200.000. Vou passar para cá. P é igual a 200.000 dividido por 8, porque o 8 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo, né, gente? Então, a potência vai ser 200.000 dividido por 8, por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25. 25.000 watts. Então, a potência total requerida pelo motor é de 25.000 watts. Desses 25.000, ele só utiliza 20. Cadê? O que aconteceu com os 5.000 watts aqui, gente? Foi dissipado. Esse motor faz barulho, esse motor tem atrito e por isso ele esquenta. O cabo de aço aqui também vai aquecer. Então, essa energia de 5.000 watts, ela foi perdida devido aos atritos, tá bom? Vamos lá então para o exercício 7. Ele está dizendo assim, a água é retirada de um poço de 18 metros de profundidade com o auxílio de um motor de 5 HP. Determine o rendimento do motor se 420.000 litros de água são retirados em 7 horas de operação, sendo que um HP é 3/4 de kilowatts, quilo é 1000, se você fizer 3/4 de 1000 vai dar 750 watts, que é o que já tinha falado para vocês na aula teórica, né? Isso aqui dá 750 watts, tá, gente? Então, como eu já tinha falado, 1 HP corresponde a 750 watts. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 quilo por litro. O que significa isso aqui? Que cada litro de água tem cada litro de água tem 1 quilo. Se eu tenho 420.000 litros, significa que eu tenho uma massa de 420.000 quilos. Porque se cada litro tem 1 quilo, 420.000 litros tem 420.000 quilos. Essa água será elevada por 7 horas por uma altura de 18 metros, por um motor cuja potência é 5 HP,
Já vou multiplicar por 750 para passar para watts. E essa potência aqui, tá? É a potência total. É a potência total. E aqui vai dar 0, 5 vezes 5, 25, vão 2, 7 vezes 5, 35, 37. Então dá 3.750 watts, que é a potência do motor, tá bom? O que o exercício pediu para achar? A eficiência. Eu vou colocar num cantinho aqui que eu vou ter que fazer um monte de conta. Eficiência tem vários jeitos, né, de calcular. Tem 3, né? Mas como ele me deu a potência total, provavelmente é essa aqui que eu vou ter que usar. Potência útil sobre potência total vezes 100%. Aí a total eu preciso da potência útil. Como que eu vou fazer para achar a potência útil? Aqui eu vou fazer trabalho útil sobre o tempo. Por que eu não vou fazer força vezes deslocamento? Porque ele agora me deu tempo, tá vendo? Então eu tenho que usar a potência, a equação da potência média. Então trabalho sobre o tempo. E como que eu vou achar o trabalho ali? Ora, trabalho é a variação da energia, não é? Aí, olha só, você tem um poço aqui, ó. Você tem um poço aqui e você vai tirar a água daqui e vai trazer ela aqui para cima. Que tipo de energia que está variando aqui? Vocês concordam que é a energia potencial gravitacional? Pois bem, então vai ser a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial, que é zero, né? Porque se eu adotar aqui embaixo como sendo referencial, a altura zero da água, então a energia potencial ali é zero. O único trabalho que eu tenho, então, é mgh. A massa, 420.000, vezes a gravidade, vezes a altura, que é 18. 420.000 vezes 10 dá 4.200.000 vezes 18. Agora eu vou fazer aqui 4.200.000 vezes 18, 75.600.000 joules. Deixa eu dar uma separada aqui para não ficar embolado, tá? Ó. Vamos lá. Potência útil, então. Tem que colocar para escrever, senão não vai. Potência útil vai ser o trabalho, 75.600.000 dividido pelo tempo. O tempo está em horas. Eu não posso colocar horas lá. O tempo é em segundos. Eu tenho que passar isso aqui para segundos, tá? Eu tenho que multiplicar por 3.600 aqui, porque uma hora tem 3.600, né? Isso aqui vai dar 6 vezes 7, 42, 4. 3 vezes 7, 21 e 4, 25. Então é 252, é 25.200 segundos, tá? Porque tem que substituir em segundos, tá, gente? Então vai ser 75.600.000 dividido por 25.000. Eu vou simplificar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo e vou fazer a divisão, que vai dar 3.000 watts. 3.000 watts. Acabou? Não acabou. Vamos fazer outra divisória aqui, para não embolar o meio de campo. E vamos agora calcular a eficiência desse motor. A eficiência é a potência útil, que eu acabei de calcular, 3.000, dividido pela potência total, 3.750, vezes 100%.
Então vai ficar 3.000 vezes 100 que dá 300.000 dividido por 3.750. 3.750. 300.000 dividido por 3.750 dá 80%. A eficiência dessa máquina, então, é de 80%. Ok? Bom, vamos lá para o último exercício, exercício número 8. O exercício número 8 fala o seguinte: o recalque das águas do Rio São Francisco será feito através de 4 estações elevatórias representadas na figura. Considerando que o fluxo de transposição será de 26 metros cúbicos de água por segundo, a potência mínima necessária para transposição será aproximadamente de... Bom, vamos lá. Esse recalque que ele está falando aqui é a transposição, tá? A transposição das águas do Rio São Francisco será feita através transpor. Por que transposição? Por que é transposição? Porque olha aqui onde o Rio São Francisco está, gente. Ele está aqui, ó, a uma altitude de 320 metros ao nível do mar, tá vendo? Olha o que ele tem que fazer. Ele, para poder chegar lá nos estados do Nordeste, ele tem que passar por esse monte de montanha. Não é simplesmente fazer um buraco retinho aqui. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que tiveram que pensar em formas de fazer com que essa água passasse por cima das montanhas. E o que eles fizeram? Colocaram aqui uma superfície, uma estação de elevação de água, então ela bombeia a água aqui para cima. A hora que chega aqui, bombeia a água mais para cima, bombeia a água mais para cima, e quando chega aqui, bombeia novamente. Ou seja, ela vai da altitude de 315 metros, está aqui, ó, de 315 metros, ela é elevada a uma altura de 475 metros, ou seja, 165 metros. A água tem que ser bombeada a uma altitude, até o final do processo, a uma altitude de 165 metros, né? E aí vocês vão pensar assim, nossa, mas vai gastar muita energia, né? Compensa? Mas olha o que os caras fizeram para compensar isso, ó. Tem uma hidrelétrica aqui, na hora que a água começa a descer, ó, tem uma hidrelétrica aqui e outra hidrelétrica aqui, tá vendo? Então, a energia que vai ser gasta para poder fazer essa elevação aqui, ela vai ser quase toda recuperada, não vou falar que é 100% de recuperado, mas ela vai ser quase toda recuperada em 2 hidrelétricas aqui, porque como a energia não pode ser criada nem destruída, eu gasto a energia para trazer para cá, mas depois eu consigo reaproveitar ou reutilizar essa energia quando a água estiver descendo. Então, por que transposição? Porque eu vou transposição porque eu transponho alguma coisa. Nesse caso, eu vou transpor todo esse relevo aqui. Ah, Emerson, mas não seria mais barato fazer um duto aqui? É bem provável que não. É bem provável que você não faria, porque provavelmente você vai encontrar rocha aqui, né? E você fazer, olha aqui, ó, 120 quilômetros de túnel, provavelmente ficaria mais caro do que fazer esse processo todo aqui, né? Mesmo porque existem outras cidades aqui que precisam ser abastecidas com essa água, né? Se você coloca aqui, de qualquer jeito, você vai ter que bombear água lá para cima para que as cidades que estão nessa parte aqui pudessem aproveitar essa água, né? Então, é uma questão que fala sobre a transposição, a tão falada transposição do Rio São Francisco, né? Mas vamos lá agora para a física do negócio. O exercício quer saber qual é a potência mínima necessária para transpor a água daqui
até aqui, tá? Ou seja, qual a potência total gasta. Como que eu calculo potência? Potência pode ser calculado fazendo variação de energia pelo tempo. Eu posso fazer trabalho sobre o tempo. Eu posso fazer força vezes velocidade, né? Tem essas três maneiras de se calcular. Qual seria a mais adequada a usar? Essa. Porque eu acabei de falar com vocês, né? A energia, até falei assim, não, mas a pergunta que eu tinha feito, não, mas vai gastar esse tanto de energia, mas aí aproveita a energia aqui, tá vendo? Então, quanto de energia? Então, essa equação aqui. E qual foi a energia que foi variada? Ele saiu da altitude 315 e veio para a altitude 475, ou seja, energia potencial gravitacional. Então, eu vou usar aquela equação, potência. Então, vai ser a variação da energia potencial gravitacional dividido por tempo. Mas, Emerson, deu tempo? Olha aqui, ó. Fluxo da transposição será 26 metros cúbicos de água por segundo. E deu. O tempo é de 1 segundo. Pronto, o tempo eu tenho, né? O que eu vou precisar aqui é da massa de água, né? Porque energia potencial gravitacional é mgh, né? A energia potencial gravitacional é mgh. A altura eu já sei, foi de 315 para 475, dá uma diferença de 160 metros. Então eu tenho uma altitude aqui de 160 metros. A gravidade, né, é 10. O que eu preciso agora é da massa. Bom, como que eu vou fazer para obter essa massa? Aí, gente, provavelmente algumas pessoas já viram lá no fundamental, 1 metro cúbico de água tem 1000 litros. Tá? 1 metro cúbico tem 1000 litros. E no exercício anterior, nós vimos que cada litro de água tem 1 quilo. Então, vamos fazer as contas? Se 1 metro cúbico tem 1000 litros, se 1 litro é 1 quilo, 1 metro cúbico tem quantos quilos? Se cada litro é 1 quilo e eu tenho 1000 litros, então 1 metro cúbico tem 1000 quilos. Vamos de novo? 1 metro cúbico tem 1000 litros. 1 litro tem 1 quilo. Então, se 1 litro tem 1 quilo, 1000 litros tem 1000 quilos. Ou seja, 1 metro cúbico tem 1000 quilos. 26 metros cúbicos teriam quantos quilos? 26.000 quilos. Né? Porque cada 1 metro cúbico é 1000 quilos. 2 metros cúbicos, 2000 quilos. 10 metros cúbicos, 10.000 quilos. 26 metros cúbicos, 26.000 quilos. Né? E aí, nós não vamos fazer energia potencial gravitacional final menos a inicial e fazendo assim, a altitude inicial é 315 e a altitude final é 375, não, tá? Vai dar muito trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que aqui a 315 metros é o meu referencial, tá? Então vamos considerar ali como sendo referencial, ou seja, na linha que está o São Francisco, nós vamos considerar a altura 0 metros. E aí, quanto que vai dar aquela altura ali, ó? Eu já falei, né? Deixa eu apagar aqui. Ele foi de 315 metros para 475. Isso dá uma diferença de quanto? Faz a continha lá. 475 menos 315. 0, 7 menos 1, 6, 4 menos 1, 3. 160 metros. Então, se aqui é 0, aqui onde está 475 será 160 metros.
Porque aí, quando a gente for fazer aqui, ó, energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial dividido pelo tempo, o que acontece? A energia potencial gravitacional, eu estou considerando o São Francisco na altitude 0, esse cara aqui vai dar 0, e eu vou ter menos trabalho para resolver, né? E aí, continuando agora, né? A potência vai ser, energia potencial gravitacional é mgh. Qual que é a massa? 26.000. Qual que é a gravidade? 10. Qual é a altura? 160 metros vezes 160. Quanto tempo? Se eu estou usando 26 metros cúbicos de água por segundo, eu vou usar 1 segundo aqui. Porque o que acontece é que a gente vai calcular, nesse caso aqui, a potência média, tá? Não a potência total, tá bom? Então, vai ficar 26.000 vezes 10 vezes 160, 41.600.000 watts. Isso aqui, gente, vai ser 1.000 é kilowatts e 1 milhão é megawatts. Isso aqui vai corresponder a 41,6 megawatts de potência, tá? E aí eu vou chamar atenção para isso. Então você tem o watts, você tem o kilowatts, você tem o megawatts, você tem o gigawatts e você tem o terawatts. Aqui a relação é 1, aqui é 1.000, aqui é 1 milhão, ó, 1 milhão, aqui é 1 bilhão e aqui vai ser 1 trilhão. Eu não vou colocar não porque vai acabar meu espaço lá, mas é acrescentar mais 3 zeros. É parecido com a informática, né? Quando você fala lá que você tem cartão de memória ou a memória do celular que é de 68 mega, né? Mega é 1 milhão, giga é 1 bilhão e tera é 1 trilhão, tá bom? Você tem o mesmo prefixo para quando você trabalha com energia, quando você trabalha com potência. Então, a resposta, tá, é essa aqui, 41,6 megawatts. Vocês dificilmente vão achar esse tipo de resposta aqui. Normalmente, quando a resposta está dessa forma, com um número muito grande, eles colocam o prefixo, né, que mais fique adequado. O quilo, o mega ou até o gigawatts, tá bom? Então, a resposta é essa aqui, 41,6 megawatts, tá bom?